Tudo certo agora? Vamos lá. Então, assim, todas as atividades. Não somente nas atividades domésticas. Na verdade, a gente está falando de dinâmica familiar, né? Então, nós precisamos realmente inserir as crianças na dinâmica familiar. E as tarefas domésticas, as atividades domésticas, elas estão totalmente inseridas dentro dessa dinâmica. O que acontece hoje, muitas vezes, é que a criança está cheia de coisa para fazer, um monte de atividades fora de casa, e às vezes o pai e a mãe acabam deixando essas atividades para si, ou então delegam para uma terceira pessoa. Mas é muito importante, sim, a gente inserir a criança nas tarefas domésticas, e assim, não, independente de idade, né? Que as pessoas falam, nossa... Era assim que eu ia perguntar. E tem uma idade para começar a inserir essa criança? Porque as pessoas falam, tem 2 aninhos, 1 aninho, né? Acabou de nascer, né? Eu já vou colocar algumas atividades. E não tem como, né, lá, sempre quando a gente fala aqui, não tem como a gente colocar regra na casa do outro. A gente tem que estar sempre considerando a dinâmica familiar de cada um, né, considerando a criação de cada um, considerando a situação da vida de cada um. Tem família que tem uma secretária do lar, tem família que não tem. A gente tem que considerar. Mas, dependendo da dinâmica e do desenvolvimento da criança, nós podemos inserir as crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos. Nossa! Por quê? Porque a criança com 1 aninho, 2 aninhos, ela já está brincando, não é? Faz um tempinho já, né, que você fez 1 aninho. Ela já está brincando, ela já está conhecendo os seus brinquedos, ela tem talvez ali o seu quartinho de brinquedos. Então ela já pode trabalhar uma organização dos seus brinquedos. Ela já pode, aquela hora que ela tira os brinquedos da caixa, e ela pode voltar os brinquedos na caixa. A gente está ensinando a criança e dando uma ideia até mesmo de organização para a criança. Isso é uma tarefa doméstica. Porque se a criança tirar todos os brinquedos da caixa, alguém vai ter que colocar. Mais fácil, talvez, Sophie, a sua mãe ou alguém lá da sua casa falar assim, olha, vem talvez tirar o pó junto comigo, do que falar assim, vai lá tirar o pó você sozinha. Não é mais fácil você fazer junto com a pessoa? Por quê? Porque a criança trabalha com modelação de comportamento. Não adianta eu falar alguma coisa para a criança fazer que eu não faço. Ai, Sophie, vai lá, arruma a sua cama. Aí vai lá na cama da mamãe e do papai, tá aquela bagunça. Então a criança acaba não vendo sentido. Então como que a gente consegue inserir a criança na atividade doméstica? Por modelação. Nós precisamos fazer, porque a gente precisa mostrar para a criança que nós fazemos e como nós fazemos. Porque a gente está ensinando a criança. E um outro detalhe, assim, imprescindível. Ela não vai arrumar a cama como você. Ela não vai lavar talvez a louça como você, tirar o pó como você. Não tem como exigir. Mas nós precisamos valorizar. Valorizar o incentivo, valorizar o trabalho, valorizar aquele tempo que a criança está dando de amor e de carinho pela sua casa. Né? Então, na verdade, a gente precisa fazer isso com todo mundo, principalmente com a criança. Né? Vamos lá, vamos arrumar os seus brinquedos e tal. Eu não acredito que você colocou aquilo naquele lugar. Não, nós precisamos valorizar. Né? Porque senão também a criança não vê sentido. A criança precisa ver sentido naquilo, a criança precisa sentir amor, cuidado, o senso de cuidado, de responsabilidade, de amor com as coisas, o senso de valor, quanto custa alguma coisa, a gente precisa cuidar para a gente não perder. Tudo isso está dentro da tarefa doméstica, independente de qual for. Que seja arrumar um brinquedo, que seja tirar um pó, que seja tirar o lixo, que seja lavar uma louça. Por que as crianças não podem lavar louça hoje? Na sua época não, mas na minha. Na minha época, menina, a minha mãe só deixava a gente brincar de domingo se a gente lavasse a louça do domingo. Tinha uma escala na minha casa. A gente era em 4. Tinha uma escala. Se a gente lavasse a louça do domingo e se fizesse o suco de laranja. Quando eu ia ver, sabe esses sacos de laranja? Eu olhava e pensava, não, mãe, suco de laranja. Tem que fazer. Então, assim, a gente foi criando esse hábito, né? Então, tudo isso é uma inserção com muito amor, com muita orientação, com muita dedicação para a criança. E Ana, quais os benefícios e malefícios da criança realizar atividade doméstica? Se é que tem algum malefício? Na verdade, malefício pode ter se talvez o adulto não tiver muito um senso crítico. A criança não é nossa empregada. A criança não tem que fazer o nosso papel. A criança precisa aprender e fazer o papel dela. A criança tem que ter tempo para todas as coisas, como nós. A criança precisa brincar, a criança precisa fazer atividades que cabem a ela. Né? E sabe o que é legal? Que é muito legal assim, a gente talvez inserir na nossa casa o prazer.
Tem dois momentos muito importantes que a gente tem que falar quando a gente fala sobre tarefa doméstica com criança. A tarefa doméstica, isso é muito importante, ela não pode servir de punição. Como, por exemplo, Sofia, se você tirar nota baixa na escola, você vai lavar a louça do domingo. Ela vai lá com aquela raiva lavar a louça. E não, nós temos que inserir um prazer. A gente tem que inserir um incentivo para a criança nesse sentido. Porque imagina, para a gente já também tem que ter um sentido nas coisas para a gente fazer. Então a gente não faz, né? Então a gente não pode usar a tarefa doméstica como punição. Punição, cada família utiliza a sua dentro da sua dinâmica, mas as tarefas domésticas não, porque a gente pode incitar uma aversão à tarefa doméstica. Ana, como deve ser a inserção dessa criança na realização dessas atividades? Como que o pai, a mãe pode fazer para inserir a criança, para ela realmente não ficar com essa ideia, com esse trauma? Sim. Nós sempre falamos aqui a todo momento que a gente trabalha por modelação de comportamento. Então, não é mais fácil, talvez, Sophie, a sua mãe ou alguém lá da sua casa falar assim, olha, vem talvez tirar o pó junto comigo, do que falar assim, vai lá tirar o pó você sozinha? Não é mais fácil você fazer junto com a pessoa? Por quê? Porque a criança trabalha com modelação de comportamento. Não adianta eu falar alguma coisa para a criança fazer que eu não faço. Sophie, vai lá, arruma a sua cama. Aí vai lá na cama da mamãe e do papai, tá aquela bagunça. Então a criança acaba não vendo sentido. Então como que a gente consegue inserir a criança na atividade doméstica? Por modelação. Nós precisamos fazer, porque a gente precisa mostrar para a criança que nós fazemos e como nós fazemos. Porque a gente está ensinando a criança. E um outro detalhe, assim, imprescindível. Ela não vai arrumar a cama como você. Ela não vai lavar talvez a louça como você, tirar o pó como você. Não tem como exigir. Mas nós precisamos valorizar. Valorizar o incentivo, valorizar o trabalho, valorizar aquele tempo que a criança está dando de amor e de carinho pela sua casa. Né? Então, na verdade, a gente precisa fazer isso com todo mundo, principalmente com a criança. Né? Vamos lá, vamos arrumar os seus brinquedos. Tal. Eu não acredito que você colocou aquilo naquele lugar. Não, nós precisamos valorizar. A criança não é nossa empregada. A criança não tem que fazer o nosso papel. A criança precisa aprender e fazer o papel dela. A criança tem que ter tempo para todas as coisas, como nós. A criança precisa brincar, a criança precisa fazer atividades que cabem a ela. Né? Não adianta eu colocar, sei lá, a minha sobrinha Amanda, de 3 anos, para arear a panela. Entende? Mas aí o que acontece? Existem algumas mães que começam a colocar a criança em atividades e aí vem a criança, isso é muito sério, vem a criança como uma secretária do lar. E não é isso. Então, assim, o malefício, talvez um dos malefícios seja esse, aliás, e o outro malefício também é a questão da punição, de você inserir a tarefa doméstica como algo ruim. Porque quando eu vou punir, eu estou inserindo algo ruim. Então, se eu vou falar assim, Sophie, se você tirar nota baixa, você vai sempre lavar a louça, quando ela crescer e quando ela tiver a casa dela, aquelas louças maravilhosas, ela não vai querer fazer isso, ela vai criar um trauma. Então, isso é um malefício, talvez. Então, a gente precisa saber, entender, aprender a inserir a criança nas tarefas domésticas. E eu fico muito feliz quando você fala que você ajuda, porque eu acho que é importante isso. Esse senso de comunidade dentro de casa. É muito interessante esse senso de ajuda ao outro, ajuda ao próximo, o senso de somar com a família. É interessante demais. E hoje, Ana, a gente percebe, você até comentou isso, né, que no seu tempo era mais comum, que tinha que fazer, e hoje a gente percebe que realmente as crianças realizam menos atividades domésticas do que antigamente. Por que isso acontece? Talvez as pessoas hoje estão terceirizando mais as atividades domésticas. Na verdade, na sociedade que a gente vive, as pessoas elas têm ridicularizado as atividades domésticas, né? Quando você fala para uma mãe, olha, talvez seja melhor realmente você diminuir sua carga horária para você ficar em casa com a criança e tudo mais, é como se eu estivesse falando algo muito ruim para a mãe por conta dessa sociedade cruel que a gente vive hoje, né? Então talvez as crianças não estejam sendo inseridas por esse motivo, não estejam sendo inseridas também pelo capitalismo, pelo trabalhar fora, por vários cursos, várias atividades que as crianças têm, né? Então era isso, porque a gente percebe que as crianças estão cada vez menos fazendo as atividades domésticas
Mas por outro lado, elas têm uma agenda cheia, é o dia todo, é curso, balé. Elas dança, competem com a gente, na verdade, Exatamente. né? Sai de um curso, não é isso? Tô mentindo ou não? Sai de um curso, vai pro outro, sai de um curso, vai pro outro, a criança chega exausta em casa. Né? A criança não tem tempo nem de brincar com as suas coisas, a criança não sabe nem onde está a meia para colocar no tênis. Então, talvez a gente tenha que valorizar algumas outras coisas, né? A criança tem a vida toda para ela fazer os cursos que ela precisar. Mas existem coisas, existem momentos com a família ali, sei lá, de um churrasquinho ou de um almoço de domingo que talvez não tenha preço. E é bom poder curtir a infância, né? É. Porque passa tão rápido. É muito bom e é bom curtir esse momento mesmo. A nossa vida, ela é feita de momentos. E a nossa vida, a gente traz nas janelas da nossa memória os momentos. E isso é importante. E esses momentos serem prazerosos. Então a gente vê muito em fotos, em redes sociais, as famílias com todo mundo junto, fazendo um almoço, todo mundo feliz. Ah, isso é coisa de novela? Não é. Isso, se a gente inserir dentro da nossa casa, isso existe. A gente só precisa dar um sentido bom para as coisas. É que às vezes a gente dá um sentido ruim. É porque às vezes a gente não prioriza muitas coisas. Então talvez nós adultos precisamos mudar um pouco nossa postura, porque talvez nós estejamos ensinando errado para as crianças hoje, né? Ana, obrigada pela presença, mais uma vez, sempre muito bom o nosso bate-papo aqui. Obrigada a você, adorei essa iniciativa, assim, levantar a bandeira mesmo das nossas crianças, eu acho que é interessantíssimo. E eu posso deixar um recado? Claro. Eu queria deixar um recado para você, pai, mãe, adulto, responsável pela sua criança, que talvez realmente o melhor presente que você pode dar para a criança, no Dia das Crianças, seja o seu tempo, seja a sua atenção. Eu sei que as criançadas, tudo aqui vai falar assim, não, vai no shopping, compra o meu presente. Mas existem coisas que fazem muito sentido para a criança e ela não tem nem noção do quanto faz sentido. Então dê o seu tempo, dê o seu carinho, dê a sua atenção e valorize a sua criança. Ai, tá certo, Ana. Obrigada pela Obrigada sua presença, a você. viu? Mais uma Obrigada vez. a você. Daqui a 15 dias você volta com um tema novo. Obrigada a você, Laís.